Olá a todos, eu sou a Janaína. O estudo científico que eu desenvolvi com o apoio de vários colaboradores aborda a importância da interpretação de anomalias magnéticas marinhas utilizando o método quantitativo. Para estudar essas anomalias, foi realizado um levantamento próximo a Paraty, nas rias Mamanguá e Paraty-Mirim. Durante os 2 dias de aquisição com o barco do Instituto Oceanográfico, o sensor magnético CISPY-2 percorria toda a área investigada. E após todo o processamento das medidas obtidas, o que chama nossa atenção são esses lineamentos magnéticos que, no contexto do estudo, podem estar associados aos diques da costa brasileira. A origem desses diques está ligada ao processo de separação dos continentes, em que ocorria um magmatismo intenso, gerando vários enxames de diques, com destaque para o de Resende, Ilha Grande e Serra do Mar, localizados próximos à área de estudo. Sendo assim, o objetivo do trabalho consiste em verificar se esses lineamentos magnéticos estão associados às rochas que poderiam ter uma magnetização longitudinalmente homogênea. Essa é uma característica de diques cristalizados em condições favoráveis em pequenas e médias profundidades da crosta. Bom, uma forma de testar a homogeneidade das fontes é utilizar o princípio de que corpos tabulares alongados, tal como diques, e caso eles possuam uma magnetização uniforme, só haverá contribuição do campo nas interfaces deste corpo. A base do método está associada a uma propriedade intrínseca do potencial magnético de ser invariante ao longo da direção do strike de corpos homogêneos. Como exemplo, a simulação numérica mostra o campo magnético gerado por várias fontes tridimensionais e tabulares. Sendo assim, calculou-se a intensidade do gradiente total do campo ao longo de uma direção T que não coincide com a direção do lineamento. Observe que, neste caso, o campo não é nulo. Agora, ao calcular a componente horizontal do campo ao longo da direção alfa, o campo se anula e são eliminadas as fontes tabulares, indicando que se tratam de fontes homogêneas. Então, o processamento da transformada aniquiladora foi realizado da seguinte forma. Na primeira etapa, foi calculada a intensidade do gradiente total da anomalia. Na segunda etapa, foi calculada a direção alfa do lineamento, cujo valor é igual a 50 graus. Depois foram calculadas as componentes horizontais do campo, Tx e Ty, a componente T-alfa ao longo da direção do lineamento e a intensidade do gradiente total do T-alfa. Sendo assim, comparou-se os dois gradientes e se observou quais lineamentos sumiram ou não. Eu apliquei essa técnica nos meus dados e nota-se que o lineamento L2 é totalmente suprimido e o L1 é parcialmente removido. Observe que aparecem campos 3D nas extremidades do L2 e no meio do L1. Partindo dessa análise, os dois lineamentos são compatíveis com fontes tabulares com magnetização homogênea, um indicativo do resfriamento relativamente rápido da câmara magmática com composição uniforme em termos de mineralogia ferromagnética. No caso, o L2 é uma fonte mais homogênea de extensão finita e o L1 é uma fonte marcada por uma heterogeneidade interna. Considerando o contexto geológico e a direção das feições magnéticas, conclui-se que essas fontes tabulares podem ser associadas a episódios magmáticos anteriores à ruptura do Gondwana ou gerados durante e após a separação desse supercontinente. Muito obrigada.